Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando nossa aula número 14 de economia monetária. Até então, nas últimas aulas, a gente falou muito sobre a demanda por moeda e a preferência por liquidez. Então, a gente viu todos os temas que envolvem a preferência por demandar moedas e como fazer que essa moeda seja líquida no mercado, certo? Que ela gire dentro do mercado. Então, a gente veio desde as percepções de poupar moeda, de demandar moeda pelo consumo, de guardar por investimento, para investimento futuros ou para investimento nas empresas. Então, toda forma de demandar moeda nós viemos analisando. Hoje a gente vai começar a analisar a oferta de moeda. E como essa oferta de moeda se dá de maneira exógena e de maneira endógena. Então, a gente vai tentar entender as formas que a moeda é ofertada e como isso vai impactar em todas as transações do meio econômico, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente conversar melhor sobre isso e tentar entender essa parte de como se oferta a moeda dentro do modelo exógeno e dentro do modelo endógeno, ok? Então, vamos lá. Não alterei aqui, mas é a aula nossa número 14. Peço desculpas pelo nosso equívoco. Então, a gente vai analisar a determinação da oferta monetária, seja ela exógena ou endógena. Então, eu anotei aqui também para a gente trocar uma ideia da gente fazer nossa prova na primeira semana de outubro também, dia 6/10, tá? Eu coloquei aqui para a gente fazer, vai ser numa terça-feira também. E vamos tentar fazer meio que no perfil das outras, tá? Eu vou disponibilizar a prova para vocês. Vocês fazem, a gente vai ser uma prova tranquila, uma prova leve, mas que vocês vão fazer no período de aula, tá? Até para vocês não ficarem acumulando trabalhos depois para fazer, ok? Aí a nota dessa prova, junto com as atividades, vai ser a nota de vocês, certo? Depois eu vou passar também para vocês a relação de quem já fez as atividades, que atividade que falta, se precisar fazer alguma atividade ainda que decorreu, nós vamos conversando sobre isso, ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala na abordagem endógena da moeda, é a entrada do dinheiro na economia que ocorre na medida da necessidade do processo econômico. Ou seja, à medida que o processo econômico, o ciclo da economia, há essa necessidade de ter moeda, ela se nasce, vamos dizer, ela se apresenta de maneira endógena. Então, numa economia mercantil descentralizada e não coordenada, a oferta de moeda é endógena quando é criada pelas forças de mercado, de acordo com as necessidades econômicas e expressa pela demanda por moeda. Ou seja, quando a gente vê uma economia mercantil, ou seja, uma economia de trocas, e que ela não seja de forma coordenada, que ela não trabalhe, vamos dizer, impulsionada por alguma política ou por alguma forma que oferta moeda, ela vem de maneira endógena, ou seja, as forças do mercado acabam por criar essa moeda, ou seja, como há um aumento de demanda pela moeda, irá por consequência haver um aumento na oferta de moeda, quando ela ocorre de maneira endógena, ok? Então, lembrando que endógena, a gente tudo que fala aqui está dentro. Lembra que a gente comentou bastante em econometria isso no passado? Então, ela está em função ela está dentro do modelo. Então, ela vai ofertar moeda quando há uma demanda por ela, ok? Então, em contraste com a teoria ortodoxa, que tem como uma referência um modelo de troca que leva ao equilíbrio geral, então, se a gente for pensar de forma ortodoxa, na qual o equilíbrio geral, ele vem das trocas, numa economia somente de troca, ao qual que a moeda é acrescentada com uma variável exógena. Então, se a gente perceber que é uma economia somente baseada em trocas, a gente já vai perceber essa oferta de moeda de maneira exógena. Então, a gente vai ter duas percepções a princípio aqui. Então, vai ser endógena, quando há necessidade de moeda, e ela é exógena, quando ela só vai perceber essa oferta de moeda quando há a economia de troca apenas. Então, ela é vista como um simples numerário intermediário, que aumenta a eficiência das trocas face ao esse câmbio direto. Então, quando a gente percebe, dentro da teoria ortodoxa,
que a moeda vai ser exógena quando ela vai ser somente um intermediário de troca. Ou seja, quando ela funcionar a moeda, o papel da moeda, for somente para realizar trocas. Ela vai ser uma variável exógena, a oferta de moeda. Agora, quando ela for parte de uma economia, onde essa economia está demandando por moeda, ela vai ser uma variável endógena. Isso a princípio. Segundo Keynes, para que a gente destrua a lei de C, que a oferta cria sua própria demanda, da igualdade entre a oferta total de bens e a demanda agregada, basta a presença da moeda em função da existência de certeza, ou seja, da ignorância quanto ao futuro. Então, quando a gente fala da incerteza quanto ao futuro, a gente vai ter também uma situação onde quando essa moeda vai ser ofertada ou exogenamente ou endogenamente. Por quê? Quando você se encontra numa situação que você possui, vamos dizer, moeda, e você não sabe como vai ser o futuro, seja por ignorância, seja por especulação, que você ainda está fazendo uma análise de como será o consumo, a gente não pode determinar que a oferta de moeda vai criar sua própria demanda, ou a demanda vai criar sua própria oferta. Então, vai destruir essa questão da lei de C dentro da oferta e demanda por moeda. Porque quando há incerteza do futuro, as pessoas vão ter uma dificuldade para demandar a moeda. Concorda? Vocês concordam comigo? Então, a moeda, ela é uma instituição defensiva que permite o adiamento da escolha. Ou seja, é um meio de se adiar decisões. E se elas adiadas, elas não podem ser conhecidas por ninguém, embora afetem eventos futuros. Então, a gente percebeu que, na percepção de Keynes, essa moeda vai ser ofertada se eu tiver uma certeza do futuro. Então, se eu não tiver essa certeza do futuro, do que vai acontecer, de situações, de fenômenos, de como essa moeda vai valorizar ou não, a oferta de moeda vai ser impactada. Então, dessa forma, os planos dos agentes econômicos podem ser incompatíveis. Não se alcança a situação idealizada do equilíbrio, ou seja, em que os agentes têm confirmado suas expectativas, revelando a consistência de cada indivíduo com seu contexto, tanto os seus recursos quanto os seus outros agentes. Então, a gente não tem um equilíbrio, vamos dizer, a oferta por moeda, ela não vai ter um equilíbrio com a demanda por moeda, porque essa situação de incerteza e de expectativa do mercado e daqueles que demandam por moedas, por não ter essa certeza, a dificuldade em ofertar moeda. Como que essa moeda vai ser ofertada? De que forma que ela vai aparecer se há incerteza com o futuro? Então, isso acaba impactando muito a oferta, a disponibilidade de moeda, certo? Notem que, num momento de incerteza como a gente teve, que eu vou citar sempre a pandemia, que eu acho que é o exemplo mais atual que nós temos, né? E que a gente está vivendo e a gente consegue perceber, note que as pessoas tiveram muita incerteza com o futuro, certo? Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a reter muita moeda, concorda? Então, se eu tenho uma incerteza com o futuro, as pessoas não estão demandando moeda. E isso impactou na oferta de moeda? Isso impactou na forma de como essa moeda ofertava, porque as pessoas não estavam demandando por essa moeda, e essa moeda acabou ficando parada, certo? Então, notem que, houve vários fatores de forma que essas moedas... de que a moeda poderia ser ofertada para tentar impulsionar a demanda. Então, nesse caso, a oferta de moeda, ela está pensando em como fazer as pessoas demandar por moeda, dadas as incertezas do futuro, ok? Então, note que não vai ser, foi meio que ao contrário, né? Não é a demanda por moeda que vai determinar a minha oferta, e sim a oferta que vai determinar a demanda por causa de uma incerteza. A gente não sabia o que ia acontecer durante a pandemia, ou mesmo pós a pandemia. Hoje a gente consegue ainda ver um cenário mais perspectivo, vamos dizer, mais palpável, né? Mesmo que seja de curto prazo, a gente consegue ver um cenário, mas até então a gente não tinha. Então ficaria difícil, essa incerteza quanto às ações futuras acabou impactando na oferta de moeda, certo? Então, para a monetarista, a oferta de moeda vai ser exógena, ou seja, é aquela que as autoridades monetárias quiserem. Ou seja, né, quando tem essa situação de incerteza do futuro, que eu não sei como vai ser, a oferta de moeda vai ser quando as autoridades monetárias se intervirem, quando elas perceberem essa necessidade de injetar ou de tirar a moeda da economia.
Assim, o Banco Central pode e deve estabelecer metas para os agregados monetários e pode e deve atingi-las. Somente a falta de fibra moral de seus dirigentes impeça que isso aconteça dessa forma. Então, o Banco Central vai traçar estratégias quanto à necessidade do mercado naquele momento. Por quê? Porque a gente não tem expectativa. Então, não posso dizer que o Banco Central ele vai traçar metas ou auxiliar na oferta de moeda se ele não tem expectativa contra o futuro. Então, essa falta de expectativa acaba fazendo com que ele intervém e acaba impulsionando ou retraindo a economia, dependendo da situação. Então, na teoria macro-convencional, uma variável cujo nível seja fixado pelo governo, como uma implementação de política econômica, ela é representada analiticamente como uma variável exógena. Ou seja, porque quando o governo fixa uma política econômica, é uma variável que está fora do contexto, então ela está exógena e que vai impactar na oferta e demanda por moeda. Então, é uma variável que não determinada como modelo. No caso, ele só explica o comportamento do setor privado no mercado. Então, nesse caso que nós estamos conversando, quando o governo fixa uma política monetária ou quando o Banco Central intervém de alguma forma, ele vai ser uma variável exógena, mas que impacta no modelo. Lembrem novamente daquela função de econometria, quais são as variáveis que estão impactando na minha função? Quais são as variáveis que impactam no meu modelo? Então, pense dessa seguinte forma, quais variáveis vão impactar na oferta e demanda de moeda? Então, nesse caso, é uma variável exógena que vai estar impactando, que são as políticas do governo. Então, nessa forma, a exogeneidade, as atitudes que não estão diretamente ligadas com o modelo, vai impactar na oferta e demanda por moeda, certo? Então, a definição de exogeneidade relevante para a estimação estatística, que foi que a gente viu, tanto econometria quanto estatística, é que é uma variável de regressão e é estatisticamente exógena, somente se é dependente de variáveis explicativas e não observadas. Ou seja, são variáveis que, pela percepção, você não consegue observar elas, mas elas vão explicar. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, como ela está fora do modelo, vocês vão ver que houve um aumento de oferta de moeda ou uma redução na oferta de moeda por uma política econômica. Mas essa política econômica não está diretamente ligada. Então, por isso que ela é estatisticamente observável, ela é estatisticamente exógena, mas não observável. Por quê? Porque o modelo em si mudou, impactou no modelo, mesmo eles não estarem diretamente dentro do modelo. Então, ele está fora do modelo, mas mesmo assim está impactando. Então, portanto, engasguei. Perdão. Portanto, se a oferta de moeda é para ser tomada como uma variável estatisticamente exógena, ele deve ser demonstrado que ela não responde à demanda por moeda, ou seja, oferta e demanda vão ser independentes. Então, note que a oferta e a demanda por moeda, ela pode não ser uma variável estatisticamente exógena, ou seja, ela vai responder a variáveis exógenas, mas elas não vão ser as variáveis, tanto que elas são independentes do modelo, certo? Então, elas são variáveis independentes, que elas vão ser impactadas por variáveis exógenas. Então, a oferta de moeda metálica, ela é considerada exógena, pois na sua entrada em circulação dependeria da mineração. E a mesma coisa que a gente dizer que é descoberta de minas. Então, procurar por moeda, né? Então, essa moeda metálica, ela vai ser fora, vai ser exógena, quando ela for depender de mineração, ou seja, de saldos superavitários no comércio exterior, no caso de um país não produtor de ouro e prata. Quando a gente fala também da oferta metálica de moeda dentro da economia, outra variável que pode ser considerada exógena é a mineração, porque a gente vai depender de saldos superavitários, ou seja, de fora do país, para que eu tenha esse aumento de oferta e demanda por moeda. Então, o saldo superavitário de outros países vão ser uma variável exógena que vai impactar se o meu país está ofertando moeda, se dentro do país a oferta de moeda vai ser maior. Então, haveria um lastro físico que limitaria a oferta dessa moeda. Então, na abordagem da
exogeneidade da oferta de moeda, desdenha-se o conceito de entesouramento. Por quê? E desentesouramento, segundo critérios de atender à necessidade da circulação expressa das variações de preço, do volume das transações e da velocidade de circulação de moeda. Ou seja, quando a gente considera o ouro e a prata como uma moeda, ele ficaria difícil de ter uma liquidez maior. Por quê? Ficaria difícil, é dificultoso a oferta de transação, a velocidade de circulação da moeda. Então, o lastro dela é mais complicado. Então, quando a gente fala de moeda exógena, a gente percebe que esse tipo de moeda impacta no modelo, sim, mas vamos dizer, dos conceitos de moeda dela ser de fácil transportar, de fácil troca, ele já ficaria mais difícil, que a gente viu lá no começo das nossas aulas. A função da moeda em si, por mais que ela seja exógena e possa aumentar a oferta de moeda, ela vai ser um pouco mais dificultosa. Por quê? Porque dentro do conceito de moeda, ela já acaba pesando um pouco. Então, sem o conceito de incerteza, se a gente não tiver esse conceito de incerteza na oferta por moeda, as diversas formas de moeda estão sempre em circulação ativa. Sem em excesso, segundo a teoria quantitativa da moeda, haveria desvalorização. Ou seja, se não houvesse a incerteza quanto ao futuro, as diversas formas de moeda, ela iria circular cada vez maior. Ontem a gente comentou lá na nossa sala, falando de como a gente investir em bitcoins, né, na nossa aula ontem, mas essas moedas, diferentes moedas, seriam mais fáceis de circular dentro da economia. Então, tipo, a oferta por essas moedas poderia ser maior, porque, segundo a teoria quantitativa da moeda, ela poderia entrar como moeda, mas isso não garantia que ela seria valorizada ou não. Então, também são variáveis exógenas, porque a gente tem a nossa moeda e tem as outras formas de moeda, assim como a gente comentou do ouro e prata. Então, quando há essa percepção, se a gente for olhar dentro da economia monetária e da teoria monetária, quando há essa percepção de que como a moeda pode ser transacionada, pode ser circulada, e se ela é mais fácil de fazer isso, fica mais fácil de você, vamos dizer, de circular na economia. Só que isso depende de outros fatores, né? Não é somente você circular o ouro e prata, andar com saquinho de ouro, ou falar, eu tenho bitcoins para trocar. Então, você vai chegar em qualquer lugar, você vai conseguir trocar por ouro e prata, uma coxinha, uma caneta, por bitcoins. Então, dificilmente a gente vê isso ainda não há isso. Por quê? Porque ainda há o conceito de incerteza, e que esse conceito de incerteza traz a desvalorização dessas moedas exógenas que nós não estamos acostumados, ou que vamos dizer, a popularidade, né, podemos dizer, ocorre, né, a gente sabe que muitos lugares usam, que utilizam esses outros tipos de moeda, assim como a gente utiliza cheque, cartão de crédito, transferências, também são outros tipos de moeda, mas a gente tem as moedas que não são tão valorizadas. Por quê? Porque a gente tem o conceito de incerteza, ou mais por popularidade, para as pessoas não saberem de como será o futuro, né? E se essa moeda vai ser valorizada ou não. Então, nessa abordagem, quando a gente percebe da moeda exógena, a moeda fiduciária que é emitida pelo Estado, principalmente em função do pagamento de seus gastos, é considerável também uma variável exógena ao modelo de uma economia de mercado. Por exemplo, quando o governo emite algum título, alguma moeda que tenha um lastro do governo para aumentar a oferta de moeda, ela também é uma variável exógena. Por quê? Porque também não está diretamente ligado no mercado, ok? Então, mesmo que a moeda creditícia bancária, e em função da exigência legal de reserva, tem sua oferta determinada de maneira exógena. Então, por mais que a gente consiga perceber que essa moeda creditícia bancária também é uma variável exógena, ela acaba impactando muito mais exogenamente quando é uma moeda fiduciária, que é emitida pelo Estado. Então, historicamente, o compromisso de converter em espécie a moeda emitida pelo governo, pelos bancos, significava que em condições físicas da produção tinha um papel limitador. Então, para converter esse papel em moeda, vamos dizer, seja emitido por um banco, seja emitido pelo Estado, e ambas são variáveis exógenas, ela possui esse papel limitador. Por quê? Porque fica, vamos dizer assim, ter que converter o papel em moeda, né? Porque senão você não vai conseguir
realizar as transações. E a exogeneidade, no sentido de controle de moeda, que o Banco Central tem capacidade de determinar o estoque nominal, inclusive da moeda bancária. Especificamente, o Banco Central vai definir as reservas compulsórias e daí a base monetária, o que vai possibilitar controlar o processo de expansão da oferta de moeda bancária através do multiplicador monetário. Então, a gente consegue perceber que o Banco Central, ele vai impactar na capacidade de estoque de moeda nominal, ou seja, que é a moeda que está nos bancos, né, que são as reservas compulsórias. Então, auxiliar esse processo de controle ou expansão da moeda bancária também vai ser uma forma exógena de estar ofertando moeda. Então, analogamente ao caso da moeda mercadoria, o seu valor seria determinado por sua raridade. Ou seja, então, não por ser fácil de se ter essa moeda, mas ela seria mais valorizada porque é mais difícil de se ter. Então, de acordo com a teoria alternativa da moeda, que a gente já comentou alguma coisa sobre, então a teoria da endogeneidade da moeda é válida também para a interpretação no período histórico do padrão ouro. Ou seja, quando a moeda realmente está, eu consigo fazer uma moeda exógena, vamos dizer, que essa moeda que o banco emitiu, que é uma moeda que o Estado emitiu, entrar dentro do mercado, a gente consegue colocar ela como uma moeda endógena, porque ela deixou de ser uma variável fora do modelo, virou papel moeda, certo? Ela virou a moeda que está em poder do público. Então, se esse título ele se tornou uma moeda, ele vai estar dentro do modelo, certo? Por quê? Porque as pessoas têm essa moeda e elas vão demandar. E isso acaba gerando oferta de moeda. Então, note que a gente teve duas posições até agora. Então, eu tenho as variáveis exógenas, que são todas aquelas situações que ocorrem fora do mercado, seja intervenção de políticas públicas, seja de países estarem superavitários, seja emissão de títulos públicos, intervenção do Banco Central, ou a oferta bancária, são todas variáveis exógenas. A variável endógena é quando a demanda por moeda vai gerar uma oferta por moeda, né? Então, tanto que a gente falou que essa quebra de lei de Sé é quando eu tenho as variáveis exógenas. Por quê? Porque o próprio mercado em si, sozinho, não conseguiria ofertar e demandar moeda, certo? Mas essas moedas, principalmente quando a gente fala de moeda de títulos públicos, ou o que está no multiplicador bancário, vamos dizer, ele se torna moeda física, na qual as pessoas podem fazer trocas, ela se torna uma variável endógena. Aí que a gente comenta, então, tipo, a questão do padrão ouro, né, que houve esse período do padrão ouro, que a moeda, quando ela está dentro do modelo e endógena, a gente consegue manipular ela, ou seja, então eu consigo utilizar uma moeda, o ouro, ela sendo uma variável exógena, quando eu converto ela em uma variável endógena, que ela é um papel moeda, ela se torna uma variável endógena na qual as pessoas demandam e geram uma oferta por moeda. Então, essa validade da endogeneidade, ela pode ser defendida como um conceito de entesouramento, que é usado por Marx para crítica da teoria ricardiana. Então, ele argumenta também que não só a moeda foi endógena no passado, como também que ela não podia ser exógena. A moeda mercadoria, atuando somente como instrumento de troca, não era consistente com a lógica da economia capitalista. Então, Marx começou a perceber que essa moeda que está em circulação na economia, ela acabando não impactando com a lógica capitalista. Por quê? Porque ela não gera lucro, certo? Se eu tenho moeda somente para troca, se eu troco somente os bens, e essa moeda será somente essa moeda que está circulando, ela não vai impactar, não vai, vamos dizer, ser congruente com a teoria capitalista, né? A teoria dos capitalistas. Por quê? Porque eles queriam fazer mais moedas, eles precisavam de mais lucros. Então, não seria somente como um instrumento de troca. Então, a restrição de reservas, essa restrição que controlava a criação do crédito, que sempre foi essencial para a acumulação do capital. Ou seja, se há reservas de moeda e que não controle o crédito, ou seja, que as pessoas possam demandar moeda, isso vai acabar gerando acumulação
acumulação de capital. Então, a experiência histórica mostrou que somente durante uma crise, e eventualmente, o sistema capitalista reverte para a moeda mercadoria. E essa crise pode ser resolvida por ação acomodatícia, por parte do Banco Central, na oferta de moeda fiduciária. Ou seja, se há uma crise de moedas, de demanda por moeda, né, e que não há essa acumulação de capital, então, o capitalista em si consegue reverter essa moeda em mercadorias, ou seja, para vender mais produtos, e ela acaba, e também pode ser por uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda emitida pelo Estado. Então, dentro do modelo capitalista, se a gente for analisar, essa moeda endógena ela está diretamente ligada não só com as trocas, mas como o capitalista pode armazenar moeda e como o Estado pode oferecer a moeda fiduciária. Então, a alternativa a essa situação seria uma deflação dos débitos que destrói o valor do capital acumulado. Ou seja, se você tem um dinheiro guardado, um capital acumulado, e essa moeda começa a desvalorizar, então não compensa acumular. Então, destrói o valor acumulado. Ou seja, quando a moeda está desvalorizada e você ficar acumulando moeda sem gerar mercadoria, sem fazer capital com ela, ela acaba destruindo o valor dessa moeda. Então, ela acaba entrando endogeneamente, se tornando endógena novamente, certo? Ela pode estar exógena, porque ela está sendo acumulada, mas a partir do momento que ela não é valorizada mais, ela volta em circulação em forma de mercadoria, que novamente voltaria para as trocas. Então, há essa relação entre moeda creditícia e a lógica do capitalismo, desde os seus primórdios. A moeda existiu como unidade de conta, desde o desenvolvimento da propriedade privada. Então, a moeda creditícia foi a primeira forma de moeda criada como unidade de conta. Por quê? Os mercados foram desenvolvidos mais tarde e o que conduziu ao uso da moeda como meio de troca. Então, a princípio, né, quando teve o início da moeda, essa percepção do capitalismo, a moeda era uma forma de crédito, uma forma de você ter um crédito para realizar uma troca de mercadoria, certo? E depois ela se tornou uma unidade de conta. Para depois que houve a grande produção, o aumento da produção dos capitalistas, que conduziu ela como um meio de troca, mas ela iniciou como moeda creditícia. E em vários casos, a moeda mercadoria cunhada pelo governo e a moeda creditícia, que era emitida por unidades privadas, existiram lado a lado em sociedades pré-capitalistas. Então, da mesma forma que o governo emitia moeda, os capitalistas conseguiam ofertar moeda creditícia, que seria um crédito de receber moeda. Então, a moeda fiduciária foi, para a maior parte das nações, uma inovação no moderno capitalismo. Então, a lógica do capitalismo requer que a moeda creditícia seja a forma normal de moeda, ou seja, e que a moeda mercadoria seja um caso aberrante. Ou seja, então ele se tornar essa moeda como forma de crédito, ser uma moeda creditícia, e em casos extremos seria somente para troca de mercadorias. Por quê? Porque só assim haveria acumulação desse capital, quando ela se tornasse moeda creditícia. Então, o propósito social do crédito é providenciar poder de compra para o capitalista. Então, ele pode comprar os bens e serviços necessitados hoje para produzir os bens e serviços que serão vendidos amanhã. Isso ajuda muito na incerteza, concorda comigo? Porque se você tem crédito para que você pode comprar hoje a matéria-prima para você produzir amanhã, você vai ter esse crédito disponível e você não precisa fazer um estoque de matéria-prima. E não precisa desvalorizar a moeda. Então, a moeda creditícia, para que haja essa expectativa futura de se gastarem com vendas, para o capitalista sim e para o modelo capitalista, seria interessante. Então, se essas vendas se realizarem com os preços esperados, os capitalistas obtêm dinheiro suficiente para pagar o seu débito e retirar de circulação a moeda creditícia. Ou seja, ele vende, vamos dizer, emite créditos para o mercado, variável exógena, certo? Garante que esses créditos, no futuro, ele compra em bens e serviços, e esses bens e serviços podem voltar para ele, e voltam para ele como mercadoria. E essa mercadoria pode ser vendida mais caro, então vai ser valorizada. Então, note que, para o capitalista, essa ideia de moeda creditícia é muito mais interessante do que a moeda somente para troca, para a moeda por circulação.
Então, nessa abordagem da endogeneidade de oferta de moeda, a função liberatória do dinheiro, ou o poder de salvar dívidas, liquidar débitos, ou livrar de uma situação passiva, é ressaltada. Então, qual que é a ideia desse modelo de moeda endógena ao sistema? Então, esse modelo de moeda endógena, dentro dessa percepção capitalista, mostra que essa moeda vai ser para quitar as dívidas, livrar-se dos débitos e sair do passivo, certo? Essa situação vai ser ressaltada. Então, quando há essa moeda dentro do modelo, quando ela deixa de ser uma moeda creditícia e ela entra dentro do modelo, serão para livrar os passivos e não para gerar mais desenvolvimento dentro dessa percepção. Então, assim, a acumulação de dinheiro vai se transformar num meio através do qual os agentes econômicos se previnem de um futuro incerto, para o qual assumiram certos compromissos ao receberem os créditos. Então, você poder guardar sua moeda e pagar com moeda creditícia, no futuro, auxilia nessa situação de incerteza, que seria o maior problema de ofertar moeda anteriormente, seja ela exógena. Então, tipo, exógena não, perdão, ela seria endógena. Então, essa moeda estar dentro do modelo e essa situação de certeza impactam como as pessoas vão demandar moeda, correto? E a gente precisava das moedas exógenas para ofertar, para ter uma oferta maior. E essa situação de moeda creditícia auxilia nessa incerteza do futuro, que faz com que demandem moeda creditícia e que no futuro ela possa pagar essa dívida. Então, a acumulação do dinheiro transforma-se num meio através do qual os agentes econômicos se previnem no futuro incerto, para o qual assumir certos compromissos a receberem créditos. Os rendimentos são incertos, mas os débitos são líquidos e certos. Se não saldarem essa dívida, são levados a barracota, excluídos do jogo econômico ou decretado falência. Então, tipo, você ter esse rendimento incerto, saber se sua empresa vai render ou não, saber se seu dinheiro vai estar rendendo ou não, é incerto. Mas o que deve, o passivo, é certo, é líquido, vai ter que ser pago. Então, caso isso não ocorra, as empresas podem chegar até a falência, certo? Mas essa situação de moeda creditícia é para evitar esse tipo de situação, para fazer que lá no futuro você possa efetuar, vamos dizer, o pagamento de suas dívidas. Você tem um crédito e que lá na frente você pode efetuar esse passivo, certo? Voltando aqui com vocês, essa parte que a gente vai começar a perceber de oferta de moeda, a gente tem que entender o quê? Como que essa moeda é ofertada diretamente dentro do modelo, quando ela é uma variável endógena, que é a moeda em circulação, que é a moeda que vai fazer as trocas. Por quê? Porque se você tem um aumento na demanda por moeda, o próprio mercado em si oferta moeda. Isso seria a lei de C. Mas quando a gente fala de moeda exógena, que é moedas que estão fora desse modelo, a gente quebra essa situação. Por quê? Porque dependendo das incertezas do futuro, o próprio mercado em si não vai demandar moeda. Então, isso acaba impactando na oferta. E como que a gente vai ofertar moeda se o mercado não está demandando? Aí que entra as variáveis exógenas. Então, todas essas variáveis exógenas que a gente comentou, seja ela emissão de títulos, moeda bancária, essas variáveis exógenas ao modelo vão fazer um aumento da oferta de moeda, que pode impulsionar a demanda por moeda. Então, sobre diversas perspectivas, a gente tem que perceber que essa moeda, para ser demandada, para ter a preferência do consumidor, para ter um aumento da liquidez da moeda e saber quando essa moeda vai ser demandada, a gente precisa entender também como ocorre essa oferta de moeda e as diversas formas, seja ela dentro do mercado em si, ou seja por variáveis exógenas. Ok, pessoal? Não se esqueçam de fazer atividade no final da aula, que vai estar disponível. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. E não esqueça também, se alguém não assistiu a aula, me manda um resuminho dessa aula para valer como presença, ok? Tenha uma boa noite e muito obrigada.